Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Hoje vamos conhecer as distintas formas de vida que existem em nosso planeta. E se há uma característica que todos os seres compartilham em comum, é a fase bebê. Ou seja, aquela fase onde todos são fofinhos e bonitinhos, prontos para desfrutar a vida e enfrentar suas dificuldades. Absolutamente nada e nem ninguém nasce grande e maduro. Todos passamos por um ciclo onde não sabemos usar muito bem nossas capacidades. Alguém já notou que o corpo dos bebês parecem desproporcionais ao tamanho de sua cabeça? Claro que sim, né? Isso acontece por uma simples razão biológica. O crânio dos bebês ainda não é totalmente fechado e possui espaço sem ossos, chamado de moleira. É importante que existam esses espaços por dois motivos: para que os bebês possam nascer por meio de parto normal e também para que o cérebro tenha espaço para crescer adequadamente no primeiro ano de vida. Fazem que seu tamanho aumenta mais. Imagina se os bebês tivessem a cabeça proporcional ao tamanho do corpo. Seriam como um humano adulto miniatura, ou um duende. E agora, falando dos animais, vamos começar com a mais temida de todas, a serpente. Realmente ela causa muito medo, e não só nos humanos, como também nos outros animais. Mas como hoje o assunto é sobre mamães e filhotes, talvez possamos mudar de ideia quando virmos um filhotinho desse animal. Bem, elas tendem a nascer de um ovo, mas existem exceções, como é o caso das serpentes vivíparas. As mamães serpentes, ao invés de botar seus ovos no ninho, elas mantêm seus embriões dentro do corpo, que ficam protegidos numa espécie de ovo. Já no caso das ovíparas, alguém sabe como elas rompem a casca do ovo para nascer? Sim, porque as aves usam o bico. E as serpentes? Então, acontece que ela nasce com um pequeno dente, que só serve mesmo para romper a casca do ovo. Depois de alguns dias, esse dente é substituído pelas presas. Uma outra curiosidade é que algumas serpentes só esperam seus filhotes nascerem, deixando eles viverem a própria sorte. De qualquer forma, uma serpente bebê também consegue ser muito fofa. Todo mundo sabe quais são os animais mais assustadores do planeta, mas e os mais esquisitos? Com certeza que não. O ornitorrinco, por exemplo, é sem dúvida um dos animais mais esquisitos que existem em toda a história da Terra. Tanto que no século XVIII, quando os cientistas viram o bicho pela primeira vez, pensaram que fosse uma pegadinha para enganar todo mundo. Para começar, sua anatomia tem toques de aves, anfíbios e répteis. É um animal que não possui estômago, possui esporões venenosos, membranas retráteis, que na água servem para nadar e na terra servem como garras afiadas. Ele também não possui dentes e usa cascalhos que pegam na beira do rio para ajudar a mastigar a comida. Tá bom pra você? Mas essas esquisitices não são nada perto do que vem agora. Que o ornitorrinco é um mamífero que bota ovos, todo mundo já sabe. Mas você sabia que o orifício que eles usam para botar os ovos é o mesmo que usam para fazer o número 2? Daria uma boa piada, não? Bem, seus ovos se desenvolvem no útero por cerca de 28 dias. Depois, são incubados externamente por cerca de 10 a 12 dias. E para quem nunca viu, olha aí um ornitorrinco recém-nascido. E como esse animalzinho é todo esquisito, a forma de amamentar não poderia ser diferente. Mamães ornitorrincos não possuem mamilos. O leite sai por dutos de glândulas mamárias em seus abdômenes, e os bebês bebem o leite sugando os pelos da mãe. Outro animalzinho bem esquisito são os polvos, um animal de 8 tentáculos que soltam tinta e alguns ainda podem mudar de cor e forma. Eles possuem 3 corações, que são necessários para manter o fluxo sanguíneo em cada um de seus braços. Aliás, 2/3 de seus neurônios estão nos tentáculos, ou seja, com um braço ele pode explorar uma caverna, enquanto com o outro ele abre um molusco. E apesar de eles possuírem 3 corações, o relacionamento entre os polvos não costuma ser tão amável quanto deveria. As fêmeas normalmente são maiores que os machos e para serem fecundadas precisam liberar um feromônio para evitar de serem devoradas pelos machos. Em contrapartida, os machos, quando querem cortejar uma fêmea, costumam se esparramar para parecerem maiores. Isso impede que eles sejam devorados pelas fêmeas. Sim, o canibalismo é algo comum entre os polvos. Eles se reproduzem apenas uma vez em toda a sua vida, mas por pura falta de oportunidade, porque depois da noite de núpcias, seus dias de vida estão contados. Os machos, coitados, quando não são devorados, costumam morrer alguns meses depois de se acasalar. As fêmeas permanecem junto aos ovos
ovos até que nasçam os filhotinhos. Enquanto isso, ela nem sequer se alimenta. A espera pode ser bem longa. Existem registros de uma fêmea que ficou quase 5 anos junto ao ninho e, tipicamente, as mamães morrem poucos dias depois do nascimento de seus filhotes. Os bebês polvos nascem bem pequenininhos, com apenas alguns centímetros, e são bem fofinhos. E falando em fofinhos, olha aí um animal que vive sorrindo. Esses são os mamíferos mais lentos do mundo e são adoráveis. Eles vivem incríveis 40 anos, sem muitas aventuras. São mais adeptos à vida pacata e sossegada. Nem sequer bebem. Toda a água que eles consomem é proveniente dos alimentos ingeridos e, no máximo, das gotas de orvalho que caem das folhas. E, se possível, bem perto deles, para não precisarem fazer muito esforço. A vida amorosa desses animais acontece nas árvores mesmo. E as fêmeas dão à luz aos seus filhotes também nas árvores. As fêmeas reproduzem apenas uma vez por ano. Seu período de gestação dura cerca de 11 meses e podem dar à luz a no máximo 3 bebês em cada gestação. Um aspecto engraçado do bebê preguiça é o choro, que parece mais um grito de cabra. Logo que nascem, eles se agarram ao abdômen da mãe e não soltam mais, e são amamentados por 1 mês. Depois disso, continuam com a mãe por mais 5 meses, aprendendo as técnicas para obter comida. Agora vamos falar do maior animal do planeta, a baleia. As baleias são tão enormes que seus batimentos cardíacos podem ser escutados a 3 quilômetros de distância. Elas são muito inteligentes e provavelmente conhecem os maiores mistérios do mar, coisas que nem a tecnologia avançada dos humanos conhece. Elas vieram de um ancestral terrestre chamado Mesoniquíneo, que se parecia com um lobo, mas com pernas curtas. E há cerca de 50 milhões de anos atrás, ela foi para as águas devido à falta de alimento, e ao longo do tempo foi se moldando, para se tornar as que conhecemos hoje. E se você não sabe, este animal é o que tem o tempo de gestação maior do mundo, durando 1 ano e 3 meses. Elas carregam somente uma cria por vez, geralmente num espaço de 3 anos. Com todo esse tempo que o filhote fica dentro da baleia, ele nasce com cerca de 2 toneladas, um tamanho de 4 ou 5 metros e já pronto para dar o primeiro salto. Como qualquer outro mamífero, depois de nascer, ele é amamentado pelo leite materno, 500 litros por dia, e por mais ou menos 1 ano. O leite das baleias é muito nutritivo e tem uma grande porcentagem de gordura. Por isso, seus filhotes crescem em média 3 centímetros por dia. As crias das baleias são protegidas a vida inteira, tanto por sua mãe como pelo resto do grupo, que é liderado pelas fêmeas. As baleias são os maiores animais do mundo, mas os elefantes são os maiores animais terrestres e também o mais adorado por diversas culturas. Eles são muito ligados uns aos outros, tanto que quando estão em perigo, eles formam um círculo onde os mais fortes protegem os mais fracos. Além disso, eles são capazes de identificar os sentimentos e o estado psicológico dos seus companheiros. Eles costumam emitir sons e tocar para aconselhar, confortar e animar o amigo que está triste. É um dos poucos animais que choram lágrimas de emoção. Eles conseguem preservar recordações de outros seres por anos e até décadas. Sua audição faz jus ao tamanho de sua enorme orelha. Eles podem facilmente detectar os passos de um camundongo. Aliás, não só as orelhas que são enormes, como também suas trombas, que pode sugar 10 litros de água de uma só vez. O elefante é o animal que possui o maior tempo de gravidez entre todos os mamíferos. A fêmea passa quase 2 anos esperando seu filhote. A longa espera não acontece à toa, ou sequer está relacionada ao tamanho do animal. Eles demoram para nascer porque já vêm ao mundo com um cérebro muito avançado, podendo compreender como funciona a manada e como se alimentar. Além disso, mamam até os 3 anos de idade, antes de começarem a se alimentar com raízes, frutas, sementes e capim. 99% dos casos, o elefante gera apenas um filhote por vez, sendo que 1% restante corresponde ao nascimento de gêmeos. Falando em maiores animais do mundo, tem também os mais altos, como é o caso das girafas. Só o pescoço delas pode medir cerca de 1,80 m de comprimento, e as pernas têm praticamente a mesma medida do pescoço. São animais que vivem em grupos, e geralmente tem um líder que é o macho mais velho. Eles quase não dormem, só tiram uma soneca de 20 minutos ou menos por dia. No restante do tempo, bom,
saibam que elas gastam mais de 11 horas comendo. Comem tanto que sua língua de 50 centímetros normalmente ficam escuras, devido à exposição prolongada ao sol. Assim como impressões digitais humanas e as listras da zebra, o padrão de pelagem de uma girafa é exclusivo para cada uma. Após o acasalamento, as mamães girafas carregam seus filhotes na barriga por 1 ano e 1 mês. Na hora do parto, o filhotinho enfrenta seu primeiro problema na vida, pois a mãe tem o parto em pé. Então, o filhote sofre uma queda de cerca de quase 2 metros até o chão. Mas geralmente acaba tudo bem, e um tempinho depois, eles já conseguem se levantar e andar. Eles já nascem bem grandões, medindo cerca de 1,80 m de altura e pesando cerca de 60 quilos. Dos 3 aos 6 anos de idade, os filhotes já são totalmente adultos e podem viver até 20 anos. Até aqui falamos do maior animal do planeta, do mais alto, do mais lento e até do mais esquisito. E com tantos animais únicos no planeta, não poderíamos deixar de fora os morcegos, porque eles são os únicos mamíferos que podem voar. Para muita gente, os morcegos são assustadores. E não é à toa, pois junto com os gatos pretos, se tornaram símbolo de histórias de terror. Mas você sabia que quando existe uma grande colônia de morcegos na região, não é necessário investir em pesticidas? Pois é, um único morcego come mais de 600 insetos por hora, o que faz desse animal uma excelente alternativa orgânica no controle de pestes. Com a ajuda deles, a agricultura economiza bilhões de dólares. Mas a curiosidade mais intrigante deste animalzinho é que as mães morcego conseguem controlar a fertilização e o desenvolvimento do bebê na barriga. Como elas conseguem isso? Mistério. As fêmeas guardam o sêmen do macho em seu sistema reprodutor, para que seus óvulos sejam fertilizados apenas na primavera. Já em outras ocasiões, a fertilização ocorre normalmente, mas o feto fica adormecido por um longo período. Em geral, as fêmeas se utilizam dessas táticas para garantir que o nascimento dos filhotes coincida com a maior oferta de frutas e insetos no ambiente em que vivem. Depois que os bebezinhos nascem, os morcegos são ótimas mães. Elas são capazes de localizar seus filhotes só pelo cheiro e pelos seus ruídos. Ela memoriza tudo e quando volta de uma noite atrás de comida, encontra facilmente seus filhotes. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!